Bom dia para o nosso bom Deus, bom dia para todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos aqui para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos dê a sabedoria para que a gente possa compreender a mensagem de hoje. Nós só temos que agradecer a Deus e a toda a equipe espiritual que se faz presente, os mentores responsáveis por este Evangelho, os nossos anjos guardiões, que eles nos guiem, nos oriente, que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de nossa vida. Porque a vida é assim, meus amigos. Coisas boas nos acontecem quando a gente acredita, quando a gente tem fé, quando a gente coloca Deus à frente da nossa vida. Dificuldades todos nós temos. A diferença é que uns assumem e outros disfarçam. Uns desistem de lutar e outros lutam por ainda acreditar que tudo vale a pena. Então vamos ter essa esperança. Não vamos deixar essa esperança morrer dentro de cada um de nós. Estamos aqui para mais um ensinamento. Então vamos procurar uma posição agradável, relaxar o nosso corpo, serenar a nossa mente, ouvindo esta melodia, o barulho dos pássaros e pedindo a Deus que nos ajude, que nos ilumine. Bom, a mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 301, que diz o seguinte: na hora de resolver um problema, não descreia da solução, como quem começa a viajar sem esperança de atingir o destino. Descrença é mente fraca. Seja forte e reaja. Sobretudo, acredite que o problema não existe, existindo apenas um conjunto de ideias, que se achar difícil é um problema, e se achar fácil, nada é. Segure os pensamentos para não caírem na dúvida. Reconheça-se com a força de um gigante e nada veja como imodificável. Reduza o problema. Uma pessoa pequena frente ao mar, mas grande frente a um pingo. Que linda mensagem para que a gente possa começar o nosso dia. Bom, meus queridos, o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é o 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item é o 14. Desprendimento dos bens terrenos. É uma mensagem psicografada pelo nosso amigo espiritual Lacordaire, na cidade de Constantina, da Argélia, em 1863. Lacordaire nos disse o seguinte: venham, meus amigos, trazer o meu auxílio para ajudá-los a caminhar corajosamente na via do aperfeiçoamento em que entraram. Somos devedores uns dos outros, e somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os homens é que esse melhoramento será possível. O apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao adiantamento moral e espiritual do homem. Pelo desejo de possuírem esses bens, destroem seus sentimentos de afetividade e colocam suas energias inteiramente na conquista das coisas materiais. Sejam sinceros, a riqueza
proporciona uma felicidade sem problemas? Quando os cofres estão cheios, não existe sempre um vazio no coração? Será que no fundo dessa cesta de flores não existe sempre um réptil escondido? Deus aprova e considera muito justa a satisfação sentida pelo homem, que através de um trabalho honrado e constante, consegue sua fortuna. Porém, dessa satisfação há um apego que absorva todos os outros sentimentos e provoca a frieza do coração. Existe uma distância tão grande quanto a que separa a mesquinhez do esbanjamento. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem orgulho, para que o pobre receba sem humilhação. Quer a riqueza tenha vindo de família, quer tenha sido adquirida pelo trabalho, existe uma coisa que não deve esquecer nunca. Tudo que vem de Deus retorna a Deus. Nada na terra pertence aos homens, nem mesmo o corpo que usam. A morte os liberta do corpo como de todos os bens materiais. Considerem-se como aqueles a quem foi confiado um depósito. Por isso, não são proprietários, não se enganem. Deus emprestou a vocês e devem lhes restituir, pois ele empresta sob a condição de que, pelo menos, o supérfluo reverta em favor daqueles que não têm o necessário. Que assim seja. Lacordaire, Constantina, 1863. Então, meus amigos, vamos refletir um pouco aqui sobre essa passagem do Evangelho, a mensagem do nosso amigo Lacordaire. Que Jesus o ilumine sempre. Pois é, infelizmente nós somos espíritos apegados ainda à matéria. Mas muitos podem pensar assim: ah, não, eu não concordo. Eu não sou materialista. Será que não? Abra teus armários e veja se lá no fundo não existe algo que há anos você não utiliza, mas não quer se desapegar. Porque o seu orgulho, o seu egoísmo de segurar aquilo é maior. Principalmente guarda-roupas. Quantas coisas a gente ainda tem dentro do guarda-roupa? Aquela roupinha, uma calça, uma camisa, um terno, um vestido, uma camiseta velha. Mas que a gente não quer dar para ninguém. Tem pessoas que têm um guarda-roupa lotado de roupa. Às vezes nem dá mais no corpo, mas não quer fazer doação. Então, a gente não se apega, né? A gente se apega também às pessoas. Às vezes a gente não quer se ver longe daquela pessoa, fica um grude o tempo todo. E isso leva até quando a gente desencarna. Então, Lacordaire, ele disse que o apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos ao adiantamento moral e espiritual do homem. Está aqui no item 14, a fala dele. Mas o que a gente vê muito são pessoas que até matam pelos seus bens terrenos. Quantos ódios, mortes estão por trás de uma divisão de herança? E no mundo espiritual, quantos espíritos desencarnados que, mesmo já tendo deixado o corpo físico, eles não conseguem se libertar dos seus bens terrenos. Eles não aceitam a ideia de que outros passarão a tomar conta daquilo que era dele. Na verdade, acham que ainda é dele. E por isso o espírito fica ali, preso às coisas desse mundo.
Isso acontece também, meus queridos, até com o próprio corpo físico. Muitos espíritos não conseguem se desvencilhar do seu corpo. Ficam séculos velando aquela vestimenta que está ali dentro de uma caixa enterrada. Nem vai mais servir. Porque quando a gente desencarna, que a gente vai para o mundo espiritual, a gente fica na erraticidade, a gente fica lá dando um tempo, revendo os nossos erros, os nossos acertos, e pedindo à espiritualidade maior a oportunidade de retornar a este mundo através da reencarnação. E quando a gente retorna, aquela vestimenta nossa que ficou lá, ela não vai servir mais. A gente vem num novo corpo, numa nova família. Assim, a nossa personalidade, o nosso espírito continua sendo o mesmo, porque a gente não muda só porque mudou de vestimento. A gente continua o mesmo, porque a gente vem para cá, a gente retorna, para rever aquilo que a gente fez de errado. A gente ganha essa oportunidade do Mestre para que a gente possa crescer moral e espiritualmente. Então, por isso, meus amigos, nós precisamos ir aos poucos nos desapegando das coisas e das pessoas. Pois quando a gente retornar para a nossa verdadeira morada, que é o mundo dos espíritos, nós só levaremos aquilo que conquistamos para o nosso crescimento espiritual. E o que é aquilo que a gente conquista? As nossas virtudes. A bondade, a caridade, a benevolência, a humildade. É isso que são as virtudes que vai fazer com que a gente cresça, se eleve. Não vamos querer, meus queridos, ficar aqui preso neste mundo, pois ele não vai nos pertencer mais. O nosso corpo físico aqui na Terra, ele é passageiro, mas o nosso espírito, ele é eterno. Ele vai. Porque tudo que vem de Deus retorna a Deus. Não é isso? Então nós só temos que agradecer a Deus, a Jesus, a toda a equipe espiritual que se faz presente, por este tema de hoje, desprendimento dos bens terrenos. E que a gente possa refletir sobre tudo isso. O que nós estamos fazendo? O que a gente está segurando como meu? Vamos agradecer a Deus por tudo. E entregar a nossa alma, o nosso espírito em tuas mãos. O dia de hoje, tudo o que acontecer, seja bom ou ruim os acontecimentos, mas vamos pedir que Jesus esteja sempre à frente, nos ajudando, nos guiando, nos auxiliando. Que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Bom, a reflexão final de hoje diz o seguinte: aprendi com o mestre dos mestres que a arte de pensar é o tesouro dos sábios. Aprendi um pouco mais a pensar antes de reagir, a expor e não impor minhas ideias e a entender que cada pessoa é um ser único no palco da existência. Aprendi com o mestre da sensibilidade a navegar nas águas da emoção, a não ter medo da dor, a procurar um significado profundo para a vida e a perceber que nas coisas mais simples e anônimas se esconde os segredos da felicidade. Aprendi com o mestre da vida que viveu uma experiência única, belíssima, mas brevíssima.
E por saber que a vida passa tão rápido, sinto necessidade de compreender minhas limitações e aproveitar cada lágrima, sorriso, sucesso e fracasso como uma oportunidade preciosa para crescer. Aprendi com o mestre do amor que a vida sem afeto é um livro sem letras, uma primavera sem flores, uma pintura sem cores. Aprendi que o amor acalma a emoção, tranquiliza o pensamento, incendeia a motivação, rompe obstáculos intransponíveis e faz da vida uma agradável aventura sem tédio, angústia ou solidão. Que possamos refletir sobre tudo isso e que Jesus nos dê a sabedoria sempre. Desejamos a todos um dia abençoado. Que assim seja, assim é e assim será, graças a Deus.